Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tornou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Só até aqui, igreja. Continua de pé. Vamos fazer um minuto de oração pela palavra do Senhor. Pai, nós te damos graças, meu Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, do Senhor ter nos trazido até aqui para te adorarmos, te cultuarmos, te bendizemos neste santo lugar. Pai, seja bem-vindo a esta casa. A casa é tua, o povo é teu. Tu tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Eu quero declarar que hoje será noite de cura, de libertação, de milagres, de salvação. Que grandes coisas tu tem preparado nessa noite para nos entregar, Pai. Fala com o teu povo, Pai. Fala com a tua igreja, mas dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que venha neste momento amarrar todos os demônios, todos os principados, todas as potestades que queiram atrapalhar o andamento deste culto. Que venha cair por terra agora toda distração, todo peso espiritual, todo desânimo, em nome de Jesus, Pai. E que a tua igreja venha sair daqui fortalecidos e edificados pelo poder da tua palavra. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Bata a palma para Jesus. Aleluia. Nessa noite, igreja amada do Senhor, Deus me deu essa palavra muito forte, muito tremenda, mas o que Deus me entregou, aleluia, não foi necessariamente, como na maioria que nós ouvimos esse texto, o ponto-chave do texto, de que Davi mandou buscar Mefibosete para sentar à mesa do rei. Mas o Senhor não me entregou neste ponto, Deus me deu diferente nessa noite. Deus me entregou, cujo tema foi o que precisamos ainda nos libertarmos. Aleluia. Aleluia. Porque é bom, igreja, receber vitória, é bom receber milagre, é bom contar testemunho, é maravilhoso. Mas o melhor ainda é de que além de você receber as vitórias de Deus na sua vida, você ser liberto, você ser transformado, você ser mudado dia após dia. E é por isso que Deus me entregou esse texto. Porque antes de Mefibosete ser honrado, ele foi liberto. Antes de Mefibosete receber a vitória, ele foi transformado. A ida dele para Lodebar foi de um tratado de Deus. A ida dele para Lodebar foi de libertação da parte de Deus para a vida dele. E eu preciso entregar o que Deus mandou nessa noite. Porque tem momentos da nossa vida que mesmo que nós servimos a Deus, nos encontramos em Lodebar, como Mefibosete. Aí achamos que tudo está perdido. Achamos que Deus não está nos vendo. Mas é aí que Ele está nos vendo. Sabe por quê? Porque foi Ele próprio que nos colocou lá para a escola dele na nossa vida. Aleluia!
E Deus me entregou uma palavra forte no meu coração quando eu estava sentada ali. O Senhor me entregou e disse: diga para a minha igreja que cativeiro de pessoas hoje vai mudar. Aleluia! Haverá mudança de Deus para as nossas vidas. Porque Deus me mostrava muitas pessoas aqui na escuridão. Você é como se fosse em um túnel escuro. E eu não estou falando de maneira física, eu estou falando espiritualmente. Você é em um túnel escuro. Mas o Senhor é o Deus que vai te tirar de lá. Vai te resgatar de lá e colocará para você andar na luz. Aleluia! Que é o Senhor Jesus. E eu fiz algumas anotações, igreja. E Deus é muito lindo e Deus é tão maravilhoso. Que quando Deus me entrega uma mensagem, esses últimos tempos Ele tem me dado mensagens da parte de Deus. E Ele vai falando e eu vou anotando. E às vezes eu fico assim, meu Deus, eu vou escrever um livro na pregação todinha. Porque Ele só falando e eu anotando, igreja. São palavras vindas da parte dEle para os nossos corações. E Deus me entregou essa introdução. Todos os dias temos algo que ainda precisa haver a libertação. Porque enquanto estamos ainda sobre a terra, precisamos ser moldados dia a dia. E na vida de Mefibosete não foi diferente. Veremos nessa noite 3 pontos a qual Mefibosete foi transformado. Mas para você entender, porque tem pessoas aqui que estão a nos visitar, não conhecem esse texto, eu vou explicar. Mefibosete era neto de Saul. Saul era rei, tinha sido rei, na verdade, de Israel. E Saul morreu. E Davi reinou, se colocou no trono, aleluia. E o que acontece? Saul teve um filho, chamado Jonathan. Mas o mesmo dia morreu o filho do pai. E o que aconteceu? Sobrou o neto, que era Mefibosete. Mas aí Mefibosete era bebê na época, quando houve uma grande guerra na cidade. E a babá de Mefibosete teve que sair correndo com ele, para não ser morto. E sabe aquele momento que você sai correndo quando você tropeça? Isso aconteceu com ela. Ela tropeçou. A criança caiu. No que a criança caiu, houve uma deficiência nas pernas da criança. A criança ficou aleijada. E o que é que acontece, igreja? Houve a guerra. No que houve a guerra, mataram todo mundo da família de Saul. E para não matarem Mefibosete, entregaram ele lá em Lodebar. Tiraram ele da terra dele, do povo dele, e colocaram em Lodebar. Lodebar era uma terra distante de Jerusalém. Era em outro lugar. Então ele cresceu lá, ele constituiu família lá, ele viveu a vida toda lá. Aí o primeiro ponto da transformação de Mefibosete foi sensação de abandono, rejeição e esquecimento. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino Mefibosete lá naquela terra dizendo: como é que pode? Sou neto de rei, estou aqui nessa terra distante. E olha, igreja, que naquela época as terras tinham significado, cada nome. E Lodebar significava terra sem pasto, terra de esquecimento. Era uma cidade altamente em miséria, uma cidade altamente pobre, esquecida. Então na mente de Mefibosete eu me imagino ele pensando: eu estou esquecido aqui, estou abandonado aqui, sou neto de rei e estou morando na casa de favor de gente. Olha aqui, igreja. Quando a pessoa sabe a sua identidade, mas está vivendo em um lugar fora da sua realidade. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. A identidade que ninguém poderia tirar ele era essa: neto de rei. E olha que Saul foi um dos grandes reis da terra de Jerusalém. Então era a identidade dele. Mas o que ele estava vivendo naquele momento era fora da realidade dele. Ele estava morando de favor, numa terra de esquecimento, ainda para completar era aleijado. Olha a verdade. Então como é que não estava a mente dele? Como é que não estava o emocional dele? Aleluia. E muitas das vezes, igreja, nós passamos tão pouca coisa e achamos que o mundo vai se acabar. Imagina aí.
pessoa não ter mobilidade, morar de favor, uma terra de miséria, sabendo que é neto de rei, sabendo que teria riqueza, mas está ali esquecido, está ali abandonado, está ali rejeitado. Mas entenda bem, igreja, eu imagino que ele lá naquele lugar, Deus o transformou. Ele naquele lugar, Deus arrancou essa sensação dele de abandono, de rejeição, de desprezo. Porque só quem pode arrancar da nossa vida sentimentos ao contrário é o Senhor. Nenhum ser humano tem poder de arrancar a tristeza do teu coração. Nenhum ser humano tem poder de arrancar a dor do teu coração. Nenhum ser humano tem poder de enxugar as tuas lágrimas. Mas Deus tem. Ele é o único que não nos rejeita, que não nos abandona, que não nos esquece. Aleluia, Deus! E isso encaixa com uma palavra que Deus me disse que o cativeiro de pessoas vai mudar. É porque tem pessoas aqui que podem estar vivendo esse primeiro ponto. Está se sentindo rejeitado, está se sentindo abandonado, está se sentindo esquecido. Porque a igreja, na vida a qual estamos aqui a passar sobre esta terra, nós estamos sujeitos a vários sentimentos. E o sentimento de rejeição, de abandono, nós sentimos muitas das vezes. E muitas das vezes, aqui abre um ponto bem grande. Muitas das vezes, pessoas que eram cercadas de amigos, de repente se veja só. De repente está só. Aí é que vem realmente o sentimento de abandono. Aí é que vem o sentimento de rejeição. Aí é nessa hora que temos que se lembrar que o Senhor é o único que não vai nos deixar. Porque o ser humano, igreja, é influenciável. Ele está com você quando está tudo bem. Ele está com você quando você tem dinheiro. Vai você ficar sem nada? Vai o negócio cair de uma vez para você, como todo mundo te deixa? Como os casamentos acabam? Porque é desse jeito, igreja. Infelizmente, a natureza humana é pecaminosa, é ruim. Hoje, mais do que nunca, essa geração está, igreja, altamente corrompida, altamente deixando os valores morais para viver de aparência, para viver de interesse. Isso é em relacionamentos conjugais, isso é em relacionamentos de amizade. E isso é real, é realidade. Mas quando estamos na presença do Senhor, essa realidade que o mundo criou, ela é quebrada. Quando estamos na presença do Senhor, quando nós dizemos que verdadeiramente servimos ao Senhor, não importa se a gente tem alguma coisa ou não, continuamos caminhando com Jesus. Quando estamos na presença do Senhor, não importa se a sua irmã do lado tem alguma coisa para te ajudar ou não, tu continua do lado dela. Aleluia! Isso é para ser realidade no meio do povo de Deus. Mas infelizmente, o mundo lá fora tem corrompido o povo de Deus. Infelizmente, estão trazendo a realidade lá fora para dentro do povo de Deus. Mas eu quero declarar sobre sua vida que será quebrado todo espírito de aparência da tua vida. Será quebrado todo espírito de miséria da tua vida. Será quebrado todo espírito de derrota, de rejeição, de desprezo. Porque o que vai habitar na tua vida, no teu coração, é o sentimento que Jesus nunca vai te deixar. É o sentimento que Jesus sempre estará contigo ao teu lado, segurando a tua mão e dizendo: continua caminhando, porque tem coisas grandes para a tua vida. Ei, da sua, lá, mana, soia, lá. Ei, da sua, carabana, soia, lá. Eu quero deixar bem claro nessa noite para a igreja do Senhor, para você ver as duas realidades. O Senhor, Ele nos promete muita coisa, e o inimigo também promete. Mas a diferença é que o inimigo até te dá, mas lá na frente ele tira. E o Senhor não. Ele te promete, Ele cumpre, e tu ainda vive os milagres de Deus na tua vida. Aleluia!
Senhor. Será que você já parou para pensar quantos sentimentos passou na mente de Mefibosete? Sentimento de abandono, de rejeição, sentimento de dizer, será que Deus me esqueceu nesse lugar? Mas eu quero te dizer que Mefibosete foi realmente esquecido naquele lugar de novo. Foi. Sem pasto. Ele estava esquecido naquele lugar. E ainda tinha a condição de ser aleijado, que dificultava muito a sua vida. Mas tudo estava prestes a mudar. Esse tem que ser o nosso sentimento. Todas as vezes que nos deparamos em situações de abandono e de rejeição, todas as vezes que nos deparamos em desertos da nossa vida, esse tem que ser o sentimento do nosso coração. Tudo vai mudar. Porque o Senhor, Ele me declarou que vai haver mudança na minha vida. Vai mudar sim. A história vai mudar, o cativeiro vai mudar, vai haver testemunho. Então eu não vou me entregar a esta situação. Porque, igreja, como a missionária Jéssica falou aqui, ela foi liberta e curada de uma depressão. Sim, Deus a curou, Deus a libertou. Aleluia. Mas eu quero te dizer, a depressão não é só condição humana, também é espiritual. Também é algo espiritual. E quando nós lutamos com algo espiritual, nós vamos vencer espiritualmente também. Nós não podemos deixar nos atingir as setas inflamadas do inimigo, não. Porque, igreja, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos sujeitos às setas espirituais. Nós estamos sujeitos aos ataques do inimigo. Você olha para mim e pensa, a vida da missionária é muito boa. Mas vai ver, nem toda vida é boa. Tem momentos que nós derramamos lágrimas. Tem momentos que está difícil. Tem momentos que até queremos nos entregar à dor, à luta, ao sofrimento. Tem momentos que eu já tive que lutar com ataques de síndrome do pânico na minha vida. Com ataques de depressão. Eu sentia literalmente o inimigo querendo me atingir com depressão. Devido a várias turbulências que eu estava enfrentando na minha vida. Mas ao mesmo tempo que eu sentia aquela seta, na mesma hora eu repreendia. E eu disse, aqui você não vai ter lugar. Porque o meu Deus, o meu Senhor que me escolheu e me chamou, me fez mais do que vencedora. Essa situação pode até estar difícil, mas vai haver mudança. Então eu não vou me entregar a este espírito maligno. Aleluia, Deus. Aleluia. Quantas vezes, igreja, já tive que lutar com espíritos de depressão? Não foi uma nem duas vezes. Por quê, igreja? Quando nós lutamos contra o inferno, depois o inferno vem correr atrás de você. Quando nós lutamos contra os inimigos, depois vem as investidas de Satanás. Por isso, igreja, que você que está aqui nessa noite, que está aí ouvindo e recebendo essa palavra, é maravilhoso. Mas você tem que orar para quem estará aqui. Porque quem está aqui é que será usado por Deus para você ser liberto, ser curado, ser transformado. E às vezes o que você está passando vem para cima da pessoa que foi usada por Deus. E se você não tiver com o joelho no chão, orando pelo seu pastor, orando pela vida dos missionários, das missionárias que Deus levanta para trazer milagre para a tua história. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que eu quero pedir nessa noite à igreja se posicionar mais em oração. Pela vida das pessoas que Deus tem levantado para orar, para pregar, para fazer a obra. Porque não é fácil, igreja. Não é fácil. Só nós sabemos as lutas que enfrentamos. E eu quero dizer nessa noite para a igreja. Você vai segurar esta palavra nessa noite. Tudo vai mudar na sua vida. Em nome de Jesus. Acredite e tome posse desta palavra. Porque eu vejo nesse texto um sentimento que Deus colocou na coração de Mefibosete, que tudo iria mudar. Porque a nossa tendência é que quando a gente passa por alguma aflição, é nos entregar à aflição. É dizer, meu Deus, estou passando isso. Começa a lamúria. Meu Deus, eu estou passando aquilo. Meu Deus, está difícil. Eu não sei se eu vou aguentar. Meu Deus, me
aprendi que existe uma grande diferença entre murmurar, entre se lamentar e entre orar. Você ficar o dia todinho, ai meu Deus, tá difícil. Ah meu Deus, eu tô passando isso. Ah meu Deus, o Senhor não vai me ver, não, o Senhor vai me tirar. Isso é lamúria, isso é lamentação, isso é murmuração, Deus não se agrada. Agora quando você se posiciona e diz, Senhor, eu até estou passando por isso, mas eu não vou permanecer muito tempo nessa luta. Sabe por quê? Porque o Senhor há de me ajudar. Aleluia. O Senhor há de me socorrer. O Senhor há de fazer coisa grande na nossa vida. Igreja, eu quero nessa noite declarar sobre ti. Há poder nas suas palavras. Você fala no nome de Jesus e atraindo a vitória de Deus para a sua vida, tu viverá coisa grande. Tu viverá milagres de Deus. Agora, muitas das vezes, é falado nos cultos o caminho da tua vitória, mas chega em casa e faz tudo errado. Chega em casa, não obedece o que foi dito pela palavra. Chega em casa, você precisa declarar. Chegou em casa, viu a situação difícil, começa a declarar que a partir daquele momento vai mudar, no nome de Jesus. Que a partir daquele momento vai ter coisa grande dentro da tua casa, vai ter milagres sobre a tua família, vai ter cura, libertação. Mas às vezes, igreja, estamos até aqui dentro do templo, mas chega em casa, em vez de declarar, fica de boca fechada, fica aceitando a situação, fica aceitando a dor e o problema. Então não vai haver mudança, não vai haver milagre se você não se posicionar, se você não confiar, se você não esperar no Senhor. O segundo ponto a qual Mefibosete foi transformado foi do orgulho. Isso aqui é muito forte, porque Mefibosete era neto de rei. Poderia muito bem ter chegado até o rei Davi, quando ele foi buscado de lá, né? Nós lemos aqui no texto que o rei Davi disse, manda chamar, vai lá buscar Mefibosete. Mas vai a carruagem do rei, linda, entrando na cidade de Mefibosete. E o povo dizendo, para onde é que vai essa carruagem? Para onde é que vai? Para na casa de Maqui e diz, manda chamar Mefibosete. Lá vem Mefibosete. Trouxeram Mefibosete. Aí onde eu quero chegar. Mefibosete era neto de rei. Isso era real, era a identidade dele. Ele poderia muito bem ter chegado até o rei Davi, já reivindicando o trono. E ele não estaria errado não, se ele tivesse feito isso. Estava no direito dele. Mas não, ele se humilhou, se prostrou diante do rei e se chamou de servo, ainda se colocando à sua disposição, quando ele diz, eis-me aqui. Temos que ver o exemplo de Mefibosete, porque muitos, por muito pouco, deixam-se vangloriar e até se esquecem de Deus. Isso aqui eu vou explicar melhor. Mefibosete estava no direito dele. Se ele chegasse diante do rei Davi dizendo, olha, eu que tenho o direito do trono, isso aí não estava certo, não estava errado não. Ele poderia muito bem dizer, olha Davi, eu tenho direito ao trono, você sai daí, porque eu que tenho o direito de estar aí nesse lugar pela minha linhagem. Mas não, ele chegou diante do rei Davi, quando o rei Davi o chamou e disse, és tu, Mefibosete? E ele disse, eis aqui o teu servo. Ele se prostrou e disse, eis aqui o teu servo. Nessa mesma hora eu vejo que ele foi liberto do espírito do orgulho. Quando ele se humilhou diante do rei, quando ele se prostrou diante do rei e se colocou em lugar de servo, ele disse, eis aqui o teu servo. Ele chegou e disse, olha, eu sou neto de Saul, viu? Não vou nem me prostrar não, porque eu sou neto de rei. Aleluia. Mas não, ele se prostrou e disse, eis aqui o teu servo. Aleluia. Aí eu quero te dizer nessa noite, tem pessoas que por muito pouco se vangloriam. Imagine se fosse neto de rei. Imagine se fosse alguma coisa grande na terra. Imagine. Aí é por isso que eu vejo que tem muitas pessoas que não irão receber o milagre enquanto não forem libertos do espírito do orgulho. Porque o espírito do orgulho é um espírito altamente perigoso, igreja.
ele te destrói, literalmente. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de estar perto de pessoas orgulhosas. Ninguém gosta de caminhar com pessoas orgulhosas. Começa as portas a se fechar. Você começa a perder amizades. Agora, uma coisa que sempre nós ouvimos dos nossos pais é que seja humilde, que as portas se abrirão para você. Aqui Mefibosete entendeu sobre isso. Aqui Mefibosete entendeu. Ele entendeu e disse assim, ó, apesar de eu ser neto de rei, aqui eu sou servo do rei que está ali sentado no trono. Não sou nada. Aqui sou servo, eu vou me colocar na disposição. Ó, eis-me aqui. É isso que Deus espera de mim e de você, igreja. É de nós nos colocarmos na posição de servos para recebermos o que o nosso Rei dos Reis tem para nos entregar. O que o nosso Rei dos Reis tem para fazer na nossa vida. Porque você já ouviu aquele dizer das pessoas por aí afora, que se você quiser conhecer alguém, você dê poder a ela ou a ele? Isso é real. Isso não é nenhuma mentira, não. Isso é muito real. Basta a pessoa ter uma coisinha a mais, conquista uma coisinha a mais, se esquece até de quem a ajudou, quanto mais de Deus. Quanto mais de Deus. Aí é por isso que Deus está falando aqui nessa noite. Olha, tu vai ter mudança na tua casa. Tu vai ter mudança na tua vida. Mas para essa mudança chegar hoje, tu já tem que arrancar esse espírito do orgulho. Para que ele não atrapalhe a bênção de Deus a alcançar a tua vida. Para que ele não atrapalhe a bênção de Deus chegar nas tuas mãos. Aleluia. Porque nós muitas das vezes não conhecemos nós mesmos. Quem nos conhece é Deus. E é por isso que todos os dias das nossas orações nós temos que dizer: Senhor, arranca de mim o que for preciso. Me liberta do que for preciso. Porque eu não sei do que eu preciso ser liberto, mas tu sabes. Se há em mim raiz de orgulho, se há em mim raiz de vanglória, se há em mim raiz de exaltação, arranca, Senhor. Porque eu quero viver os teus milagres. Aleluia, Deus. E para viver os teus milagres, eu preciso ter em mim a humildade. Aí eu preciso desconstruir algo que isso vai ser falado há séculos, que vem ser falado há séculos. Que humildade não é a roupa que tu veste, não, viu? Humildade não é o calçado que tu veste, não é a tua conta no banco, não. Não é a posição que você quer, não, que você tem, não. A humildade é o seu caráter, a sua personalidade. Porque eu, missionária Vitória, já vi, juntamente com a minha mãe, pessoas com grandes posições, com dinheiro, com bens, e é humilde. É humilde, olha, abraça você, só falta querer levar no braço. É uma humildade. E eu já vi gente que só tem o Bolsa Família e acha que é alguma coisa. Isso é questão da personalidade. Isso é questão do caráter. É por isso que a palavra do Senhor, ela é válida, é real na nossa vida. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Temos que ser mudados todos os dias. E não é fora, não, é dentro. É dentro. É o caráter, a personalidade, a maneira de ser. Porque quando Jesus voltar, não é nosso corpo que vai subir, não, igreja. Não é esse corpo aqui, não. É um corpo transformado, é o que está dentro. É o seu espírito transformado. É a sua maneira transformada. Aleluia. Por isso que o Senhor manda eu entregar para a igreja nessa noite. Hoje, o Senhor trará libertação na sua vida do espírito do orgulho, se houver em ti. O Senhor trará libertação da tua vida de todo complexo de inferioridade, de rejeição, de desprezo e abandono. Sabe por quê? Porque você com Deus é maioria. Não precisa ter ninguém ao seu lado, não. Não precisa ter ninguém ao seu lado lhe bajulando. Não precisa você ter ninguém ao seu lado dizendo: olha aí, eu sou tua amiga, viu? Sou teu amigo. Não. Teu melhor amigo é Deus. O único que não vai te deixar é Deus. É com Ele que você pode contar. É com Ele. A melhor coisa é você dizer: Senhor, caminha comigo. Fica comigo. Esteja ao meu lado em todo o tempo e em todas as horas.
Ele é o único, igreja. Ele é o único. Terceiro ponto. Ele foi moldado nas suas emoções. Aí agora pegou. As emoções nossas é algo, vamos dizer assim, é um campo a qual o inimigo tem trabalhado muito neste tempo. Se você quiser ver como é os ataques do inimigo, olha as emoções das pessoas. A geração de hoje está muito acelerada. A geração de hoje está muito irritada, estressada. A geração de hoje está tudo, parece aqueles carros desgovernados, querendo passar por cima dos outros. A geração de hoje está desenfreada. Por quê? Porque as emoções das pessoas não estão no lugar. Estão alinhadas. Estão totalmente desequilibrados. O índice de pessoas desequilibradas nesse tempo, minha filha, triplicou. E eu digo assim, não foi só por causa da pandemia, não. Porque a pandemia, minha filha, desandou, acho que mentalmente, muita gente. Mas não foi somente na pandemia, não. É porque precisa se cumprir a palavra. É preciso se cumprir a palavra, sabe por quê? Porque eu vejo também o Senhor permitindo acochar o parafuso das pessoas para se voltarem para Deus. Porque as pessoas só querem se voltar para Deus quando estão passando alguma coisa. E Deus não é o Aladim da lâmpada, não. Que você só vem quando está precisando de alguma coisa, não. Deus, Ele quer ser o teu Senhor e o teu Salvador. Ele não quer ser somente o que vai fazer um milagre na tua vida, não. Ele quer ser o teu Deus, o teu Senhor. E quando nós dizemos que queremos Ele como nosso Senhor, é em todo o tempo. É em todas as horas. É no dia bom e é no dia mau. É no dia que as coisas estão lá em cima, mas também é no dia quando as coisas estão lá embaixo. É por isso que a igreja do Senhor, nessa geração, precisa aprender algo. E eu falo aqui de modo geral, porque estamos aqui ouvindo esta palavra de maneira presencialmente, mas tem pessoas ouvindo ao vivo. Aí eu preciso ser falado. A geração de hoje precisa ouvir dentro das igrejas que Jesus não é o Aladim da lâmpada, não. Que Jesus vai fazer um milagre e está tudo bem e a pessoa toda errada. Não. Precisa haver mudança. Precisa se firmar em Deus. Precisa estar com Deus e não somente querer as bênçãos. Precisa caminhar com Deus. Porque eu já vi pessoas que falaram assim: eu vou caminhar com Deus, agora eu vou servir a Deus porque está tudo bem. Aí eu olhei assim para a pessoa e disse: e quando tiver tudo mal, tu vai deixar Deus? Porque tu só quer caminhar com Deus quando está tudo bem? Então quando tiver tudo mal, tu vai largar de Deus, porque não está mais do teu jeito, do teu favor. É isso que precisa ser quebrado, Cristo. Tem pessoas que estão achando que o evangelho de Jesus é caminhar com Deus só quando está tudo bem. É caminhar com Deus só quando está tudo certo, quando a vitória acontece, o milagre acontece. Mas é quando não acontece. Aí vão deixar Jesus? Aí vão querer deixar de servir a Deus? Eis a questão. Por isso que você nessa noite precisa refletir. Juntamente comigo, que estou ouvindo também a palavra. Você vai ter que refletir: Senhor, será que ainda o milagre não aconteceu na minha vida? Porque eu só quero caminhar contigo quando o milagre acontecer. Depois que o milagre acontecer, não vou mais caminhar contigo. Porque o Senhor conhece as intenções dos nossos corações. Ele sabe se você vai permanecer depois que o milagre acontecer ou não. Então por isso que você precisa se avaliar e pensar: será que ainda não aconteceu o que eu tanto espero? Porque ainda existe na minha vida a intenção de largar Jesus depois que o milagre acontecer. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos prefere ver a gente perder coisas do que nos perder. Ele prefere ver a gente não alcançando os nossos milagres do que a gente perder a nossa salvação. Porque o que tem que ser válido na sua vida é a sua salvação, não é os milagres que Deus tem para te entregar. Porque os milagres que Deus tem para fazer na tua vida e na tua casa é consequência da tua obediência, da tua vida com Deus, de caminhar com Jesus. É consequência.
Agora tem pessoas que estão colocando como prioridade somente as vitórias e os milagres e a salvação, deixando de lado. Precisamos nos avaliar nessa noite. Pode não ser o culto que você esperava, mas é o culto que Deus mandou eu entregar essas palavras para a sua vida. Porque eu vejo, igreja, e eu falo isso aqui por experiência própria, tem hora que precisa o Senhor nos chacoalhar, Senhor, para ver se a gente acorda e aprende como é que nós temos que viver diante de Deus. Porque viver diante de Deus é só colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para o culto todo dia, não. É viver com Deus, todo o tempo, todas as horas, todos os momentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha, eu estou aqui no terceiro tópico, ele tinha, Mefibosete, ele tinha motivos para ser uma pessoa amarga, tinha, irada, tinha, com tudo e com todos. Poderia ter guardado até ressentimento de Davi, poderia, porque ele poderia ter pensado assim, ele ocupou o trono que era para ser meu. Ele ocupou a posição que era para ser minha. Olha, igreja. Quantas vezes por menos, como eu falei? Por menos do que isso. Tem pessoas que até têm ficado ressentido, magoado com pessoas que tomaram seus lugares. Imagine se fosse um negócio desse. Tomara o trono, o reinado. Então, ele poderia ter crescido uma pessoa amarga. Ter crescido uma pessoa, aleluia, deprimido, irado. Por quê? Porque foi abandonado, esquecido e ainda está ralejado. Mas não. Você vê que Deus tratou ele nas emoções quando ele chegou diante de Davi e disse: Senhor, quem sou eu para olhares para mim, que sou um cão morto? Olha aqui, ele se comparou a um cão morto. Isso aqui é forte, igreja. Se eu vou perguntar aqui, ninguém quer ser comparado a um cão morto. Ninguém. Mas ele se comparou num sentido, dizendo assim, eu sou tão pequeno. Não sou ninguém. Não sou nada. E o rei está olhando para mim, está dizendo que vai restituir tudo que meu pai deixou, que vai me colocar na mesa para comer pão com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê que ele foi tratado nas emoções porque ele se colocou no lugar de um cão morto. Se fosse outro, ele tinha chegado lá querendo pegar Davi, teria guardado até ressentimento de Davi, teria guardado ira, teria partido para cima, mas não. Ele simplesmente se colocou como um cão morto. A humildade, eu estou falando de humildade. Ele se colocou na posição inferior a Davi, mesmo ele sendo neto de rei. Mas ele entendeu que para ele receber o que ele recebeu, ele precisava ser servo. Isso aqui é forte, igreja. Vou te dizer algo muito forte nessa noite. Para você receber o que você precisa, da parte de Deus, você precisa ser humilde. Você precisa ser servo. Você precisa ser serva. E não querer se achar maior do que ninguém ou maior do que o mundo, não. Precisa descer, mas na presença de Deus. Aleluia. Precisa descer na presença de Deus. Senhor, quem sou eu? Não sou nada sem ti. Não posso nada sem ti. E isso aqui está na palavra, viu? A Bíblia fala que poder algum foi dado ao homem se do céu não tiver sido dado. Homem não tem poder de dar poder a outro homem, não. É Deus. É Deus que dá poder ao homem. Agora eu te digo, se você quiser receber milagres de Deus, é da parte dele que você vai receber. Agora precisamos entender o conceito de servo. Precisamos entender que precisamos nos humilhar mais para recebermos a presença de Deus. Precisamos entender que não somos nada sem o Senhor. Que não temos nada. Que não somos nada. Tudo é Ele. Tudo é para Ele. A glória é dele. Aleluia. Aleluia. Você vai entender, igreja, que nessa noite você vai sair deste culto com esses 3 pontos no teu coração, da qual Mefibosete foi transformado. Primeiro, da sensação de abandono, de rejeição, de desprezo.
segundo, do orgulho e terceiro, ser curado nas suas emoções. Porque você quer ver uma pessoa que não é curada nas emoções, coloca ela em uma posição de destaque para você ver. Ela vai desandar tudo. Ela vai colocar tudo ladeira abaixo. Por quê? Porque ela não vai ter equilíbrio nas emoções. Tem hora que ela vai ser legal, mas tem hora que ela vai gritar, ela vai espernear, porque ela vai querer achar que só porque tem poder vai desmoronar tudo. Entenda, para nós nos colocarmos aonde Deus tem para nós de bênção, precisamos ser curados nas emoções e pedimos a Deus para ser pessoas equilibradas. Meu Deus! Porque, igreja, a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais bênção Deus te entregar, mais armadilhas o inimigo vai preparar para você desmoronar tudo. Mais investidas o inimigo ele vai preparar para você desandar tudo. Aí é nessa hora que você tem que ser uma pessoa equilibrada. Saber a hora de falar, saber a hora de calar, saber a hora de entrar e saber a hora de sair. Entenda bem, igreja. Eu vejo que tudo isso precisa ser ensinado no meio do povo de Deus. Mas não é, infelizmente. Não é. Aí tem muitos perdendo as bênçãos de Deus porque não está sabendo caminhar no caminho da bênção. Não estão sabendo. Por isso que eu digo, igreja, cada culto é um privilégio que Deus entrega para cada um de nós aprendermos como alcançarmos as bênçãos de Deus. Como alcançarmos o que Deus tem para nos entregar. É por isso que nessa noite eu quero te dizer, vai haver mudança na tua vida, vai haver mudança na tua casa, vai haver mudança na tua história. Mas para você viver esta mudança, nessa noite você vai dizer juntamente comigo no momento da oração: Senhor, equilibra as minhas emoções, arranca de mim o orgulho e arranca de mim toda a sensação que não provém de ti. Aleluia. Me faça ser mais humilde, me faça depender mais de Deus, me faça confiar mais em ti para colher os milagres do Senhor. Isso aqui é real, igreja, que eu vou entregar aqui, o que eu vou falar. Eu sempre gosto de trazer as ministrações trazendo exemplos. A cada dia eu aprendo com Deus. Nessa minha trajetória, pregando a palavra há mais de 10 anos, quase uma década pregando a palavra, eu aprendo a cada dia com Deus. Cada dia tem uma coisa nova para eu aprender. E eu aprendi que quando Deus me fez a promessa, Ele me fez a promessa que eu ia pregar a palavra, eu tinha de 12, 13, 14 anos, por aí, nessa faixa de adolescência. Mas quando eu fui viver o cumprimento da promessa, eu já tinha quase 20 anos de idade. Então assim, foi, vamos dizer, uns 7, 8 anos, o preparamento de Deus para eu viver esse chamado dele na minha vida. Mas aí, entenda, quando eu recebi a promessa, eu queria para logo. Eu queria acelerar o processo de Deus. Mas Deus olhava para mim e via que eu não estava preparada para o que eu iria enfrentar. Porque quando você é chamado para uma obra, você tem que ter maturidade, você tem que ter estrutura e ter equilíbrio emocional. Se você não tiver, o negócio só vai desandar. E Deus via que eu não tinha esses equilíbrios, que eu não tinha essa maturidade para o que eu iria enfrentar. E sabe o que eu iria enfrentar, igreja? Não eram somente as lutas espirituais, não. Eram lutas físicas, de pessoas perseguindo, de pessoas se levantando, de pedradas de pessoas, de falatórios, de fermentações. E se eu não tivesse equilíbrio de sustentar isso? Porque, igreja, ninguém quer estar sabendo ou ouvir que alguém está falando mal de você. Ninguém quer. E quando você não tem equilíbrio emocional, qual é a sua primeira reação? Eu vou lá saber que história é essa. Eu vou lá querer saber porque estão falando mal de mim. Aí, principalmente quando você é mulher que quer partir para cima. Mas não é bem assim. Quando estamos na presença de Deus, o Senhor é quem julga as nossas causas. É o Senhor quem julga a nossa situação. Não somos nós, é o Senhor. Então, quantas vezes eu vivi situações assim, de falatórios, de fermentações, de apontamentos, e muitas das vezes eu chorava diante de Deus e eu dizia: Senhor, resolve por mim, Pai, porque eu não quero ir lá resolver não, Pai, é o Senhor quem vai. Mas o Senhor via que
desistir da primeira situação. E a primeira situação que eu vivi foi que eu fui ministrar em um lugar, primeiras vezes, e o pastor disse assim: Vitória, você tem que aprender mais, você não está sabendo pregar, você tem que ser mais preparada. Ele disse na minha cara, disse, na hora, pastor, aquilo me doeu, porque você não quer ouvir de ninguém que você não está sabendo exercer aquilo que Deus te entregou. Então na hora doeu, na hora eu disse, eu não vou mais pregar não, Senhor. Disse para Deus, não vou mais pregar não. Não quero mais me se chamar não, porque estão dizendo que eu não sei. Estão dizendo que eu não sei, que eu não estou preparada. Aí eu cheguei em casa, conversando com a minha mãe, eu disse, eu não vou mais. Minha mãe olhou para mim e disse, como mãe, toda mãe, né, faz aquela cara de mãe, arregala o olho e diz, você vai pregar sim. Porque quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Então, engula o choro, porque Deus será contigo. E até hoje, eu vivo e carrego esta palavra. Que tem momentos que eu tenho que engolir o choro e ir. Porque o Senhor será comigo. Você está entendendo? Aí eu te digo, se na minha adolescência eu tivesse exercido o chamado de Deus, eu não teria maturidade de suportar. Eu teria abandonado o barco. Mas Deus estava aqui me preparando. Por isso que eu quero declarar nessa noite algo aqui muito forte. Deus está preparando pessoas aqui para viver grandes milagres. Deus está preparando pessoas aqui para viver o que Deus tem para a tua vida, a tua casa. Hoje o Senhor diz, ainda não aconteceu porque tu não está preparado. Ainda não aconteceu porque eu preciso ainda tratar na tua vida. Te equilibrar, te firmar, te fortalecer, te sustentar para tu viver o que eu tenho reservado para ti. Aleluia, Jesus. Porque, igreja, você passa a luta para viver um milagre, você passa a luta para alcançar o milagre e você também passa a luta quando o milagre acontece. Sabe por quê? Porque quando o milagre acontece, aí se levanta a inveja. Quando o milagre acontece, se levanta as fermentações. Quando o milagre acontece, se levanta as pessoas tudo querendo especular o que aconteceu na tua vida. Aí você tem que suportar. Aí você tem que aguentar. Por isso que eu te digo, hoje o Senhor está te preparando antes da bênção e também depois da bênção, para tu viver na totalidade o que Deus tem para a tua vida. Quem crê, levanta a mão. Toma posse desta palavra e diga, eu creio nesta palavra. Aleluia! Porque igreja, isso aqui é muito forte, ó. Deus está mandando eu falar nessa noite. Você tem que estar preparado antes da bênção e também depois da bênção. Porque se você não estiver preparado antes da bênção, você não vai suportar o processo. E se você não estiver preparado também depois da bênção para viver a vitória, você não vai suportar o peso da bênção. Você não vai suportar o peso da bênção. Isso aqui eu vou dar até um testemunho para você entender o que eu quero dizer. Tinha uma irmã que ela orava pela conversão do seu esposo. Ela orava. E ela orava de dia e de noite. E passou anos e anos. Aí Deus operou um milagre. E o esposo dela se converteu. E aí o esposo dela começou a caminhar para a igreja com ela. A bênção de Deus já aconteceu, o quê? Na vida dela. Dela ter alcançado o milagre da conversão do seu esposo. Mas aí o que é que acontece? O esposo dela começou o quê? A participar mais dos cultos. Começou a se envolver na obra, querer ajudá-la na igreja e tudo, pastor ali, querer levantar ele ao obreiro. Começou a se familiarizar com as pessoas, né, tudo. Aí entenda, a irmãzinha não soube suportar o peso da bênção que ela recebeu, sabe por quê? Porque ela começou a ter ciúmes do marido dentro da igreja. Por quê? Porque estava todo mundo ali paparicando o marido dela, o irmão fulano de tal, é uma bênção, aqui, você está na oportunidade do homem. Aí o que é que acontece? Ela começou a ter ciúmes do marido. E começou a dizer, tu já vai, tu já vai para a igreja de novo, porque ele queria estar todo dia na igreja. Olha aqui. O homem dava trabalho, ela orava para Deus converter o homem agora estava convertido, ela
cuidado. Porque Deus vai te abençoar. Mas quando Deus te abençoar, saiba como levar a bênção. Saiba como viver a bênção para você não perder o milagre de Deus. Amém, igreja? Conclusão, e já vou encerrar. Aprendemos na história de Mefibosete que não importa aonde estejamos ou os acontecimentos que houveram, Deus ele não nos esquece. Ele se lembrará e nos mandará chamar. Não deixe o que você viveu ou tem vivido atrapalhar a vitória de Deus sobre ti. Reclame, não reclame e não murmure do tratar de Deus, porque é para viver em coisas maiores. Você vai tomar posse desta palavra. Você vai a partir de hoje dizendo: Senhor, eu não vou reclamar nem murmurar do teu tratar na minha vida. Eu posso até estar em Lodebar, mas o Senhor vai mandar chamar, vai me tirar de Lodebar para eu viver coisas maiores. Mas enquanto eu estiver aqui em Lodebar, me ajuda, me trata, me amadurece, me capacita para eu viver o milagre de Deus. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra dessa noite? Quem toma posse desta palavra? Aleluia! Glorifica Ele, exalta o nome do Senhor. A igreja está lembrando dos 3 pontos. Primeiro, Senhor, arranca de mim toda sensação que não provém de ti. Sensação de abandono e rejeição, de complexo de inferioridade. Arranca de mim todo espírito do orgulho e equilibra, Pai, as minhas emoções para eu viver os milagres de Deus. Quem toma posse? Fica de pé, eu quero orar por você nessa noite.